Boa noite. Nós da Companhia Robson Jacquet ficamos muito felizes de estar aqui neste momento e gostaria de falar um pouco desse trabalho, que é uma brincadeira inspirada nesse jogo que é o Cama de Gato. E aí a gente queria proporcionar que vocês pudessem conversar um pouquinho mais, experimentar isso na casa de vocês. Então a gente vai demonstrar um pouco como essa história acontece e aí depois vocês brinquem aí, tá bom? Vamos lá. Então a gente pega um pedaço bem grande, um pedaço de lã amarrado, faz essa bola, tá? E aí a gente passa mão sempre nesse sentido e a gente passa o novelo uma vez, fechou. A segunda vez amarra uma mão e amarra a outra mão. Isso, pegamos o dedo do meio e esticou. No meio da trama a gente passa a outra. Olha como fica. Consegue ver? Isso, tá? E aí começa o jogo de passar pro amigo. Pera aí, ele vai pegar assim, ó, gente, com a pinça do dedo, tá? Vai. E passou por baixo, fez outra trama. E aí, com a pinça do dedo, eu vou passar, ó, nesse meio desse X, tá? Nesse ponto a ponto aqui e nesse outro ponto a ponto aqui que faz 2x. E aí eu vou entrar com o dedo, fiz a pinça, levantei, passei por baixo, peguei. Olha a outra trama que construiu. Isso, daí essa linha paralela, o nosso parceiro pega aqui um lado em dedos opostos. E isso vai passar por baixo da trama e assim, faz o X na parte de baixo. E agora a gente pega nesse ponto a ponto aqui, fecha o X com a pinça, nesse outro, e aí eu vou passar por cima, ó, sempre mantendo a posição bem firme para manter o desenho geométrico bem claro, tá ok? E aí a gente segue esse jogo nessa brincadeira até o final desse nosso encontro, tá ok? Divirtam-se, obrigado. E fica com a gente.
Ponto cruz é a forma popular de bordado em fios contados no qual os pontos têm formato de X. O artista conta com as linhas da trama do tecido, que deve ter a trama uniformemente em cada direção, de modo que os pontos fiquem de tamanho e aparência uniformes. Essa forma de ponto cruz é também chamado ponto cruz contato, a fim de distingui-los de outras formas de ponto cruz. Os motivos multicoloridos e sombreados, como conhecemos hoje, são um desenvolvimento relativamente moderno, decorrente de padrões sombreados semelhantes de trabalhos em lã de meados do século XIX em Berlim. O tricô e ponto cruz tornaram-se... História. O ponto cruz é a mais antiga forma de bordado. Pode ser encontrado em todo o mundo. Muitos museus mostram exemplos de roupas decoradas com ponto cruz, especialmente Europa, Oriental, Ásia, Leste, Central. Os motivos multicoloridos e sombreados, como conhecemos hoje, são desenvolvimento relativamente moderno. Ponto cruz é a forma popular mais... Os bordados são pontos de fios uniformemente em formato de X. O artista conta com as linhas da trama do tecido, que devem ter a trama uniformemente em cada direção, de modo que os pontos fiquem do tamanho e aparência uniformes. Essas formas de ponto cruz são também chamadas de ponto cruz contato, a fim de distingui-los de outras formas de ponto cruz.
Olá, eu sou Robson Jaquet, idealizador da companhia. A companhia surgiu em 1997, depois que eu voltei de um festival de artes na Tailândia. Aí eu decidi que eu queria dançar sozinho. E então eu criei uma companhia solo, na qual eu convidava outros artistas de diferentes linguagens para participar das minhas obras. Com Ponto a Ponto, eu queria essa mesma experiência, só que com diferentes artistas que pudessem participar da obra. O Ponto a Ponto ele surgiu de um convite que eu tive da bailarina Laila Molinari, de Lorena, para participar de uma vernissage. E como foi assim, em cima da hora, eu falei, nossa, preciso de algum elemento para me impulsionar, né, para estar presente, sei lá. E aí eu olhei no meu entorno e de repente eu falei, olhei, né, aí eu vi a lã. E eu falei, não sei, vou levar, vou ver quem sabe dar algum caldo. Aí eu levei a lã para participar do evento, para eu poder improvisar. Só que eu acho que eu não avisei a Laila. E aí tava ela e o Cadu Alves, que é um outro bailarino de Lorena, que também estava dançando nesse dia. Aí eles estavam dançando no salão, eu estava no outro grupo. E aí tinha dois elementos, tinha um elemento em cima do balcão que me chamou muita atenção, que era aquele sininho que a gente chama, né? Fica em cima do balcão. Aí eles dançando lá e eu fiquei tocando esse sininho. Fiquei tocando muitas vezes até se envolver o ambiente todo. E aí nasceu um pouco essa questão desse gesto e dessa relação com o público. E aí eu fui adentrando ao salão com a Alain emaranhando praticamente todo mundo e a gente dançando nessa estrutura toda. Em 2015, eu recebi o convite para participar da virada cultural do SESC. E aí eu levei o Ponto a Ponto, trouxe para cá a Laila e o Cadu. E aí, como eu dava aula de dança contemporânea na Fundação Cultural, eu agreguei os meus alunos junto, né, dentro da obra. E aí nasceu o Interrelacional. Como foram vários artistas vindo depois, e cada artista, cada criador, intérprete, improvisador, ele acrescentava um elemento novo na obra, então foi surgindo, a obra foi crescendo a partir dessas experiências, que foi a questão o Cama de Gato veio depois, né? Primeiro a gente tinha o exercício da lã, mas nunca com referência à Cama de Gato. Aí num dessas pesquisas, dessa experiência em ensaio, veio esse elemento. Num outro momento de ensaio, outros artistas vieram e a gente, na troca, a gente veio o elemento do parangolé, que veio os tecidos. E num outro momento veio um texto, que aí seria um texto que veio assim de, vamos ver o que é isso, né? Isso foi sugerido, e aí era um texto sobre o ponto cruz, né? Como se faz o ponto cruz. Então, a gente fez uma pesquisa rápida, né, no Wikipédia, e
e tinha esse texto como se fazia o Ponto Cruz, né? E olhando o texto parecia o roteiro do ponto a ponto. E, nossa, foi tudo a ver, né? Super casado. Aí, tudo bem, continuamos nossa estrada, né? Nessa questão interrelacional, nessa questão do público junto, dentro da obra. E foi muito especial porque, por exemplo, uma das últimas apresentações, a gente teve muitas crianças que ficaram conosco até o final do espetáculo. Em cena, assim, com uma presença, assim, super forte, assim, com a gente. Foi uma troca muito rica. Aí, tivemos a versão online. Como a gente não tinha o público na versão online, então eu decidi, vamos resgatar o texto e aí vamos entrar com a palavra. Então aí na versão online o acento ficou pela brincadeira da palavra em relação ao texto e com a câmera. E aí nessa relação que a gente tenta criar uma inter-relação para a gente poder estar em cena. Então, Ponto a Ponto é uma obra aberta, rica, que tem um roteiro determinado, porém ela é super aberta às novas propostas e a novos intérpretes. Então isso é muito bacana da obra. E em diferentes lugares também, né, de se apresentar. E então eu diria que não é a última obra, né, porque assim eu vou estrear uma nova obra. E fica aqui já o convite para vocês assistirem. Fiquem antenados com nossas redes, que deve estar na descrição desse vídeo. E muito obrigado por vocês terem assistido. Oi, tudo bom? Me chamo Rômulo Scarini. Eu sou músico, né, do espetáculo Ponto a Ponto. Fazer essa trilha foi algo muito interessante para mim, porque foi uma experiência bem nova, porque ela é uma trilha bem orgânica, né? Cada espetáculo vai ser alguma coisa diferente que eu vou estar tocando, porque a música que eu tento trazer para o espetáculo está muito relacionada ao que cada dançarino anda dançando dentro do espetáculo, né? Então, tem momentos dos quais eu estou acompanhando um dançarino nos seus movimentos, tem outros que eu estou acompanhando um outro, ao mesmo tempo tem às vezes que eu estou acompanhando os três que estão dançando. E é uma coisa bem muito interessante, por conta que cria esse jogo sem ser conversado, né, assim, com os bailarinos. E o legal é que eles sentem quando eu estou acompanhando eles, então não é algo rígido, né? É algo fluido, eu sinto assim, porque não tem nada combinado, né? Em relação à sonoridade, né, foi uma coisa que eu junto com o Robson, a gente veio trazer para o espetáculo, buscar, né, o que é essa sonoridade do ponto a ponto. Também outros elementos, né, que tem dentro do espetáculo, que geram um certo humor, que é a trilha sonora do 007, que é o momento, né, que a gente convida o público a dançar com a gente, por conta que faz um emaranhado de teias, né? Que traz um certo humor, assim, porque tem uma quebra, né, do espetáculo, né? Fora também um desfile todo, assim, para demonstrar aos bailarinos, né? Então foi uma trilha para compor muito interessante para mim, por conta desse lugar de experimentação, um lugar que traz muito relacionamento com o bailarino, não só eu com a minha música. Então é um processo que eu gosto muito, que eu me divirto bastante também, assim, e é isso. Participar do Ponto a Ponto nessa versão teve um desafio, né? A experiência de não ter a relação com o público, mas ter com 3 câmeras. Eu sinto que a presença de um músico em cena interfere muito na minha dança, né? Me provoca muito. Interfere também com a minha relação com o espaço. E acho que muitos elementos desse espetáculo
também me apontam essa relação com o espaço, né? O barbante, o jogar, a cama de gato, as cadeiras que viram público ou a ausência do público, né? Tudo isso aponta para desse jogo de percepções, né? Da improvisação em relação ao espaço e ao que a gente está construindo, né? Nesse exercício de atualização. Agradeço aos companheiros de cena e reconheço fortemente a importância de a gente se mover juntos e juntas. Falar do ponto a ponto para mim é falar da minha relação profissional com a figura do Robson Jacquet. O Robson, dentro da minha trajetória, me inspirou e abriu muitos caminhos no sentido de apresentar esse termo do intérprete criador, e é um elemento que eu reconheço muito como um imperativo nas obras do Robson. Então, a estrutura coreográfica dos trabalhos da companhia Robson Jacquet, elas para mim parecem ou se aproximam de um programa performativo, onde a sequência de ações elas são propostas como ferramentas para reconectar, reabrir possibilidades sempre vivas de experimentações do corpo em relação ao espaço, em relação a um olhar cênico. Então, o ponto a ponto construindo uma instalação onde o público é operador dessa instalação, operador e manipulador, né? Então, o público constrói, sustenta essa instalação, manipula essa instalação em níveis, ele tem a liberdade de sustentar essa instalação viva e também de jogar ou de adentrar e de explorar todas as possibilidades que aquele espaço, instalação sugere. É com grande admiração e com muito carinho que eu recebi esse convite há 2 anos atrás para fazer parte do elenco de Ponto a Ponto, que possui, inclusive nessa estrutura de elenco, essa abertura para o recebimento, o acolhimento de um novo olhar, de um novo jogador. E eu vejo Ponto a Ponto como um jogo que é experimentado no corpo e em relação com o público, né? O público como participador, né, desse jogo, tanto sustentando a escolha cênica, quanto experimentando as possibilidades que essa cena constrói. Então é isso, eu agradeço Robson Jacquet por mais esse convite e convido você para assistir Ponto a Ponto. Olá, meu nome é Gabriel Fernandes Tolgese, eu sou bailarino e pesquisador e eu dancei já o trabalho Ponto a Ponto, do Robson Jacquet, artista joseense da dança. A minha experiência no projeto Ponto a Ponto é uma experiência muito rica, foi uma experiência muito boa, muito positiva, na medida que o Robson propõe uma série de ferramentas, uma série de experimentos e uma coreografia em que ela se baseia em momentos, né? E esses momentos têm tarefas específicas e modos de agir específicos, né? E essa construção toda que vai dialogando e trocando com o público é uma experiência muito prazerosa. O Robson dá bastante liberdade ao longo do processo, ao mesmo tempo que existe as regras, né? O modo como conduzir cada um desses momentos, que apesar de ser improvisação, por mais que pareça algo aleatório quando a gente fala improvisação, não, ele é uma improvisação em que você tem tarefas a cumprir, modos de se portar, de dançar aquilo que o Robson propõe. Então é um modo muito gostoso de dançar, prazeroso, é algo que, enfim, eu acho que a experiência de dançar no Ponto a Ponto é essa experiência que é super rica mesmo.
de conexão com as pessoas, com o público, porque quando a gente dança ponto a ponto, tem uma quebra, né, dessa quarta parede, desse lugar que a gente geralmente fica separado entre público e artista, né? No ponto a ponto não, a gente tem uma quebra desse lugar, a gente tem momentos mais separados, mas tem momentos que são mais juntos, público e plateia. A gente acaba invertendo às vezes esse lugar de espectador passivo e vira um lugar de espectador que também está em cena, também dança, também participa junto, né? Então eu acho que é um pouco disso, assim, a minha experiência junto do Robson e do projeto Ponto a Ponto. Obrigado. Tive a sorte de assistir Ponto a Ponto no momento em que as apresentações eram presenciais. Eu fiquei muito surpreso com a interatividade com o público. Essa foi a parte que eu achei mais interessante, como que os dançarinos foram criando uma situação de jogo onde a plateia teve uma participação muito rica. E eu tive a oportunidade de ver um vídeo de uma apresentação aqui na Zona Sul que foi surpreendente, maravilhoso. Eu acho que aquilo foi um presente para os dançarinos, para o músico, porque a plateia é jovem, as crianças, eles interagiram de um jeito que, de fato, para mim aquilo foi um presente. Foi muito lindo. Assisti o espetáculo Ponto a Ponto da companhia Robson Jaquet e me pareceu um espetáculo bastante potente, que parte de uma ideia simples e potente. Isso me parece um importante atributo. Eu recomendo bastante o espetáculo. A questão do relacional me parece muito interessante. A teia, né, que vai ligando todo o coletivo presente, né, no caso da apresentação ao vivo que eu assistia antes da pandemia. E destacaria então esse aspecto, né, também de uma liberdade que dá para os intérpretes, para os bailarinos intérpretes, essa liberdade que dá nessa interação, a liberdade do movimento, do gesto, de sempre recriar, né, de que cada espetáculo é diferente e traz a sua potência ali, o jogo vivo, né, e isso é o que a gente está sentindo mais falta agora, né. Eu recomendo muito então o espetáculo Ponto a Ponto da companhia Robson Jaquet. Olá, meu nome é Adriana Marques, eu sou atriz, diretora, palhaça aqui de São José dos Campos, sou do grupo Teatro da Aldeia e Cielos, Trancos e Barrancos. E eu tô aqui para falar sobre o espetáculo Ponto a Ponto que eu tive o prazer de assistir, o espetáculo da companhia de dança Robson Jaquet. Esse espetáculo me tocou demais porque é extremamente sensorial, um espetáculo que chama você, que te convida a participar e você se sente realmente parte daquela experiência, né? O Ponto a Ponto, ele lida com encontros, com materiais que você, a partir daquele material, você se liga a outras pessoas, você se movimenta, te leva a sair do lugar, a sair desse lugar estático e partir para o movimento, para o encontro, e gera muitas sensações, além de ser belíssimo, de ter uma estética muito interessante, muito bonita. Os bailarinos são incríveis e foi uma experiência realmente muito, muito, muito bacana. Então, eu quero deixar registrado aqui esse meu relato sobre como foi intenso e que importante que é ter na cidade, sabe, poder participar, né, de uma experiência artística tão intensa e bonita como o espetáculo Ponto a Ponto. Um abraço.